7 revelações proféticas sobrenaturais que confirmam o milagre divino em sua vida. João, um homem simples de 45 anos, estava prestes a viver um dos momentos mais intensos de sua vida. A notícia devastadora sobre a filha, Ana, de apenas 12 anos, abalada por uma doença terminal, havia lançado sua alma em um turbilhão de desespero. Porém, em meio à dor, algo sobrenatural começou a se manifestar. Enquanto orava fervorosamente, João começou a receber visões. Em cada uma delas, ele via uma luz intensa descendo do céu, envolvendo sua casa, sua família, como se Deus estivesse dizendo: "Eu estou aqui." Quando a comunidade se juntou na igreja, um clamor ecoou pelas paredes, ungido pelo poder do Espírito Santo. As vozes do povo se entrelaçavam em um só clamor por milagres e cures. Amigos e conhecidos, lágrimas nos olhos, sentiam a presença divina como um manto quente. João, guiado pelo pastor, levantou seus olhos ao céu e clamou por Santo Antônio, conhecido por sua intercessão em causas impossíveis. O ambiente se encheu de uma energia que pulsava, a fé e a esperança explodindo como fogos de artifício em uma festa de adoração. À medida que as orações fluíam, João começou a experimentar as chamadas revelações proféticas. Ele viu, em um desses momentos, Ana correndo numa florada com um vestido branco brilhante, o sorriso mais puro iluminando seu rosto. Foi como se ele escutasse a promessa divina: ela será restaurada. Essa visão, tão vívida, parecia mais real que a própria dor. Toda vez que a dúvida tentava entrar em seu coração, essa imagem o resgatava, lhe dando força para continuar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia seguinte, a espera por um milagre parecia insuportável, mas João decidiu fazer uma visita ao santuário local, conhecido por curas extraordinárias. Ao cruzar o portal, sentiu uma paz imensurável. As paredes pareciam respirar, emanando uma energia serena. Ele ajoelhou-se em oração e, em meio ao silêncio, ouviu um sussurro suave: "A cura vem, meu filho." Seu coração pulsou forte, a fé se inflamou mais uma vez. Viu novamente a luz, agora mais forte, cercando Ana com amor incondicional. Mas em um dia de tristeza, a realidade lhe atingiu como um raio. O médico anunciou que a condição de Ana havia piorado. A dor cravou-se em seu peito, mas a decisão de não se render era firme. Com lágrimas nos olhos, João juntou a comunidade para uma vigília, uma noite de resgate espiritual, onde a fé se tornaria a luz naquelas trevas. Ele compartilharia sua experiência e juntos clamariam pela intervenção divina. A expectativa pairava no ar. O povo, aquecido pela fé, estava ansioso e o som do fervor os unia como uma só voz. João se preparava para um clamor que ecoaria por toda a eternidade. O que viria a seguir? Seria Ana curada por conta de suas revelações? Ou a história tomaria outro rumo, preenchendo o espaço com um mistério que testaria ainda mais sua fé? Quando a noite chegou, a pequena igreja estava iluminada por velas que tremulavam, refletindo a esperança que preenchia o ambiente. João olhou ao redor e viu rostos conhecidos, cada um carregando sua própria carga de dor e fé. A comunidade estava ali, unida em um propósito: clamar por Ana, pela vida dela, pela restauração. O pastor fez uma oração inicial, levantando a mão para o céu,
e as palavras ecoaram como um mantra de fé. Ó Deus, sabemos que Tu ouves nossas súplicas. Sabemos que a Tua mão é poderosa para curar. Em nome de Jesus, clamamos pela cura de Ana. A congregação se uniu, repetindo as palavras e entregando suas dores a um Deus que tudo pode. João sentiu sua fé crescer a cada palavra. Ele fechou os olhos e começou a recordar as visões que tivera, especialmente aquela de Ana correndo, cheia de vida em meio às flores. Seu coração pulsava forte e ele levantou as mãos, pedindo a confirmação de que Deus estava ali. De repente, um murmúrio começou a se espalhar pela congregação. Alguns começaram a falar em línguas, outras a chorar de alegria e ainda outros a louvar em alta voz. A energia era palpável. O ar parecia vibrar com a presença do Espírito Santo. João sentiu a paz que tinha experimentado no santuário retornar, uma luz clara e resplandecente dentro dele. No meio da adoração, João viu o rosto de Ana em sua mente mais uma vez e, em um momento de clareza, compreendeu. As visões não eram apenas imagens, mas promessas divinas. Ele se levantou e, com lágrimas nos olhos, perguntou para a congregação: se não houver limites para Deus, por que devemos colocar limites em nossa fé? As palavras ecoaram e, como se estivessem ressuscitando algo dentro de cada um, as vozes cresceram em intensidade. Ainda envolto em fervor, João se lembrou das pessoas de sua comunidade que haviam enfrentado desafios semelhantes e superado com fé. Ele falou sobre Ana e como a força dela e sua fé estavam ligadas. Quando oramos juntos, somos como uma árvore forte. Nossas raízes se entrelaçam e a força que buscamos se multiplica. As lágrimas de alguns desceram como streams de esperança. João olhou para o altar e sentiu um chamado profundo. Decidiu que aquele seria um momento de intercessão. Vamos todos orar por Ana como um só corpo, levantando nossas vozes e colocando nossas esperanças diante do Senhor. Vamos pedir por milagre. E assim, a noite se tornava um clamor de intercessão e expectativa. Como se o próprio céu estivesse ouvindo, o ambiente envolvidos não apenas pela fé, mas também pela certeza de que um milagre estava por vir. Enquanto a multidão clamava, uma brisa suave entrou pela janela, fazendo as velas tremularem, e por um momento todos sentiram uma presença maior. João levantou os olhos ao céu, e naquele instante uma certeza profunda envolveu seu coração. Deus estava prestes a agir. Mas em meio à fervorosa oração, um som inusitado começou a ressoar do fundo da igreja. Era um barulho diferente, quase como se algo estivesse se movendo entre nós. O que poderia ser? O suspense aumentou, e a congregação parou, todos com os olhares voltados para a origem do som, numa mistura de expectativa e temor. O que aconteceria em seguida? Seria um sinal do milagre que todos esperavam, ou algo mais profundo e misterioso? O som crescia, um sussurro entre os bancos da igreja, e os corações aceleravam. João olhou em volta, as luzes das velas lançavam sombras dançantes nas paredes. As expressões na congregação eram uma mescla de expectativa e apreensão. O murmúrio se transformou em um silêncio quase reverente. Todos estavam em sintonia, ansiosos pelo que estava prestes a acontecer. Então, uma figura apareceu no fundo da igreja. Era uma mulher, com uma beleza serena, que parecia irradiar uma luz suave. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que puxava cada alma presente. Ela caminhava com graça, e a presença dela trouxe um novo frescor ao ambiente. Era como se, de alguma forma, a própria esperança tivesse tomado forma. "Não temam", disse ela com uma voz que penetrava cada coração. "Eu venho em nome do Senhor. Ele envia um recado para vocês esta noite." Ao ouvir isso, a congregação se agitou. As palavras ressoavam como um eco poderoso de uma promessa divina. João sentiu que algo especial estava prestes a ser revelado.
O Espírito Santo parecia dançar no ar ao redor deles, tornando o momento ainda mais sagrado. Ele mal conseguia conter a emoção. O que aquela mulher tinha a dizer poderia mudar tudo. Vocês têm clamado por um milagre e o Senhor ouviu suas orações. Ana é um símbolo do renascimento, e a fé de vocês é como sementes que brotarão em bênçãos. Cada lágrima que vocês derramaram foi uma oferenda, e as raízes da esperança cresceram profundas, falou a mulher, gesticulando lentamente. Os rostos da congregação estavam agora inundados de luz e ansiedade, como se cada palavra tocasse um ponto vital dentro deles. A mulher continuou. Mas antes do milagre, há necessidades que devem ser atendidas. O coração de João disparou. Era como se uma cortina estivesse prestes a se abrir para uma nova dimensão da fé. Ele se lembrou das dificuldades que a comunidade havia enfrentado e como cada um estava conectado por uma teia de desafios e superações. Vocês precisam se unir ainda mais. Cada um de vocês tem um papel neste plano divino. O compromisso e o amor devem transbordar em ações. O milagre que vocês buscam precisa ser cultivado na terra da unidade e do amor incondicional. A mulher olhou diretamente para João, como se pudesse ver sua alma. É hora de ser luz na vida do outro. O clamor da congregação se intensificou, transformando a atmosfera ao redor. Olhares se cruzavam, gritos de ânimo e ânsias inundavam o espaço. João sentiu que um novo nível de fé estava emergindo, uma força coletiva que poderia desafiar até mesmo o impossível. Deus está aqui, Ele está ouvindo, e o que está por vir será maior do que tudo que vocês já imaginaram. A mulher finalizou, seus olhos cintilando de uma maneira quase sobrenatural. Ela deu um passo para trás, e nesse instante, todas as velas brilharam ainda mais intensamente, deixando uma aura de luz que parecia tocar o céu. E antes que alguém pudesse fazer qualquer pergunta, a mulher desapareceu como uma brisa que se esvai. O ambiente ficou em silêncio novamente, mas não por muito tempo. João sentiu uma força avassaladora, uma confiança que corria por todos ali. Seria a hora final de intercessão, o que isso significava para a cura de Ana? E como poderiam unir suas forças? As perguntas pairavam no ar, reverberando em cada mente e coração. O milagre poderia estar mais perto do que nunca, mas antes a comunidade precisava se reunir ainda mais em oração e ação. A noite estava longe de terminar, e talvez o sinal que todos esperavam estivesse prestes a se revelar de formas que ninguém poderia imaginar. A música suave começou a tocar, como se as notas se deslizassem pelas paredes da igreja. A congregação, ainda em estado de encantamento, parecia presa às memórias da visita daquela mulher misteriosa. A luz das velas iluminava sorrisos e lágrimas. Um misto de fé e gratidão pairava no ar, pulsando como um coração coletivo. João sentiu que a convocação da mulher não era apenas uma mensagem, mas uma missão. Era hora de agir. Olhando em volta, viu rostos de amigos, vizinhos e até desconhecidos que juntos formavam um laço invisível. Ele sabia que eles carregavam histórias de lutas e vitórias, e agora era o momento deles se unirem como nunca antes. Vamos nos reunir para orar. Cada um de nós tem uma parte nesse milagre, ele bradou. E com suas palavras, as vozes começaram a se entrelaçar em um coro poderoso. Ouvia-se Amém e Glória a Deus, pulsando como um tambor no peito de cada fiel presente. As mãos se entrelaçaram, fortalecendo a conexão. A energia no ambiente parecia vibrar com uma unidade sagrada. As velas lançavam luz sobre as faces sorridentes e alguns rostos encharcados de lágrimas de emoção. O sentimento era palpável. Cada pessoa ali sabia que estavam no limiar de algo grandioso. Uma mulher na fileira da frente, conhecida por sua doçura,
começou a orar em voz alta, clamando pela cura de Ana. Senhor Deus, sabemos que o Senhor pode fazer o impossível. Olhe por nossa irmã. E à medida que sua voz aumentava, as outras vozes se somaram, formando uma onda de adoração que parecia subir e tocar o céu. A atmosfera estava carregada de expectativa. Algo divino estava se preparando para acontecer. João fechou os olhos, permitindo que a energia da oração o envolvesse. Ele recordou as palavras da visitante: ser luz na vida do outro. Uma inspiração o atingiu. O que poderiam oferecer àqueles que mais precisavam? Após alguns minutos, um homem de olhos profundos, que sempre fora um rocha na comunidade, levantou-se. Precisamos criar um grupo, algo que ajude a unir nossa força e nosso amor. Ele falava com fervor, inflacionando a fé de todos. Podemos organizar algo que ajude Ana e todos que estão passando por dificuldades. Santas ações, atos de bondade, um movimento de amor. O fervor tomou conta de todos. Ideias começaram a fluir como águas vivas e planos surgiram. Desde uma campanha de arrecadação até visitas aos doentes, cada proposta era como um tijolo que construía uma nova realidade. Olhares se iluminavam e cada fala alimentava a chama da esperança. Mas no íntimo de João, uma inquietação persistia. Ele sentia que o milagre não era apenas para Ana, era para todos. Seria um momento de transformação coletiva. Algo dentro dele sussurrava que não era apenas a cura física que deveriam buscar, mas uma cura espiritual para todos os que se sentiam perdidos, sozinhos. Nesse instante, a música parou bruscamente. E o silêncio reinou novamente. As luzes das velas tremeluziam, criando uma sensação de expectativa. João olhou para o altar e viu algo que não conseguia explicar. Uma sombra se movia, como se uma outra presença estivesse prestes a se manifestar. Seriam os reinos espirituais respondendo às suas orações? O que mais estaria por vir naquela noite mágica? Ele sabia que a resposta estava se aproximando e sentiu um calafrio de antecipação percorrer sua espinha. O milagre estava prestes a se revelar de forma ainda mais surpreendente. Mas o que exatamente estava prestes a acontecer? O ar estava pesado, com um misto de expectativa e temor. A sombra que dançava à luz das velas parecia pulsar com uma energia única, como se estivesse viva. João sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de emoção e ansiedade percorria todo o seu ser. O que quer que estivesse se revelando poderia mudar suas vidas para sempre. Enquanto a congregação se mantinha em silêncio profundo, um vento suave começou a circular, provocando um leve arrepio na pele de cada um. Era uma brisa que parecia sussurrar promessas. Então, em meio ao silêncio, uma voz suave e serena começou a ecoar pelo espaço, e cada ouvinte a reconhecia instantaneamente. Era a voz da mulher misteriosa, a visitante que deixara tanto impacto em seus corações. Queridos filhos, não tenham medo. O que vocês buscam já está em seu meio. As palavras flutuavam nas paredes da igreja, ressoando como um cântico profundo. Vocês estão a um passo do despertar. A cura e a transformação estão prestes a acontecer. João teve certeza de que aqueles não eram meros ecos. A presença da mulher parecia envolver todos ali, como um abrigo sagrado. Ele sentiu lágrimas brotarem em seus olhos enquanto um calor radiante inundava seu coração. A visão da mulher, que antes parecia uma sombra, agora se tornava uma figura clara, luminosa, cheia de graça e amor. Cada um de vocês carrega dentro de si uma centelha divina, um propósito a ser cumprido. É hora de assumir esse papel, continuou a mulher, agora não mais na forma de uma sombra, mas em pé, majestosa, diante da congregação. Hoje, aqui neste local sagrado, vocês se unirão como nunca antes. A luz que vocês buscam já brilha em seus corações.
As palavras caíam como chuva suave sobre a terra seca. João sentiu que as dores e as incertezas começavam a se dissipar, como nuvens que se afastam para revelar um céu claro. E assim como a luz da manhã, as mais diversas histórias de dor e luta começaram a emergir através das vozes da congregação. Diante daquela mulher, cada um começou a compartilhar suas angústias e esperanças. Eu perdi meu emprego, sussurrou uma jovem, enquanto outros se identificavam com seus desafios. Minha família está passando por tempos difíceis, disse outra voz. E a cada confissão, cada dor compartilhada se tornava um tijolo na construção dessa nova realidade que estavam criando juntos. E foi nesse clamor coletivo que João percebeu um claro chamado para ele e para todos. E se nos unirmos para buscar a cura, não só de Ana, mas de todos nós, ele bradou, uma centelha de paixão acesa na voz. Vamos criar um espaço de cura, um ministério onde possamos trazer tudo isso à luz, onde possamos cuidar uns dos outros como irmãos e irmãs, um lugar onde toda alma seja ouvida. Nesse momento, os olhos da mulher brilhavam, cheia de um amor que transcende a compreensão. Sim, é isso. A cura vem quando vocês se tornam um corpo unido. Havia uma certeza nas suas palavras que trouxe uma onda de ânimo àqueles presentes. João podia sentir que algo extraordinário estava em movimento. Era um novo início, um renascimento. E enquanto a energia emocional aumentava, ele se pegou pensando: mas o que mais Deus tem reservado para nós? Quais outras revelações ele ainda trará à luz nesta noite? A tensão no ar era palpável, e uma nova expectativa se instalava nos corações. As velas permaneciam acesas, luzes que representavam as esperanças renascendo entre aqueles que buscavam não apenas milagres físicos, mas uma verdadeira transformação interior. O que mais estava prestes a ser revelado naquele lugar, enquanto tudo se unia em uma sinfonia de fé e amor? A resposta estava prestes a se manifestar. O murmúrio da congregação crescia em intensidade, uma onda de esperança alimentada pelas palavras da mulher misteriosa. Cada história compartilhada trazia à tona mais angústias, mas ao mesmo tempo uma força coletiva começava a surgir. Era como se naquele templo um novo espírito de unidade e solidariedade estivesse sendo forjado. A mulher, com seu olhar penetrante, caminhou entre as fileiras de pessoas, tocando suavemente os ombros de alguns. João observou o papel que ela desempenhava, um papel de mediadora entre o humano e o divino, como um canal da graça de Deus. Assim que seus olhos cruzaram, ele pôde sentir uma conexão profundamente espiritual, como se sua alma estivesse sendo chamada a um propósito maior. E agora, disse ela com uma voz que reverberava como um eco eterno, quero que vocês fechem os olhos, parem por um momento e sintam. Sintam a presença divina que permeia este lugar. Os presentes timidamente no início obedeceram. O silêncio era palpável e, à medida que se concentravam, a atmosfera parecia mudar. O vento que antes soprava suavemente agora trazia consigo uma fragrância doce, como o aroma de flores em um campo aberto. Era um perfume de renovação, um sinal de que as promessas estavam se cumprindo. Eu vejo cadeias se quebrando, a mulher declarou, seu tom assumindo um caráter profético. Eu vejo cada um de vocês se libertando das amarras que os prendem. A cura está à porta, não é apenas física, mas emocional e espiritual. Abram-se para a mudança, o milagre já começou. Um arrepio percorreu a congregação. Vez após vez, João sentia o impulso de gritar, de louvar. Ele viu pessoas chorando, abraçando-se, e a energia no ar estava elétrica, quase palpável. Naquele instante, ele percebeu que cada lágrima, cada suspiro era uma resposta à convocação divina. E se agora, a mulher continuou, cada um de vocês pudesse ver um vislumbre do futuro,
o que vocês desejam que aconteça com suas vidas. Imaginem esse futuro claro e brilhante. Isso é o que Deus planejou para vocês. Agora, deixem que o desejo puro do coração ecoe em comunhão. A sala tornou-se um sussurro coletivo. João fechou os olhos e, enquanto imaginava seu mais profundo desejo, sentiu um calor invadir seu peito, como se todo seu ser estivesse sendo eletrificado por uma nova energia. Ele queria ser um instrumento de cura, um farol de luz para aqueles que sofriam à sua volta. A ideia o preenchia de uma paz inexplicável. Agora, por favor, abram os olhos, a mulher exclamou. Vocês estão prontos para a primeira revelação. O detetive que estava ali ao lado de João, um homem de olhar duro e cético, agora parecia em choque. Ele estava emocionado e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu nunca acreditei em nada disso, mas agora sinto que a transformação é possível. Cada um começou a se levantar, um após o outro, trazendo seus sonhos e revelações ao centro daquela casa de adoração. João observou, seu coração pulsando forte. Era um exército de crentes, um poderoso movimento que se levantava para reivindicar suas bênçãos. Quem está disposto a declarar que é hora de caminhar nesse novo caminho? A mulher perguntou, seu olhar profundo, invocando respostas sinceras. Finalmente, João se levantou, sentindo uma certeza inabalável. Nós estamos. A resposta ecoou como um trovão, e os outros seguiram sua voz, um grito unificado que selou o compromisso daquela noite. A mulher sorriu, um brilho de alegria no rosto. Então, preparem-se, a segunda revelação está se aproximando e será algo que nenhum de vocês espera. Com estas palavras, a luz começou a brilhar mais intensamente, proporcionando um espetáculo de cores inesperadas nas paredes do templo, como se refletissem as almas transformadas ali presentes. E João, mesmo cercado por esse momento sublime, não pôde deixar de se perguntar: o que mais Deus nos revelará? Qual será essa segunda revelação que espera por nós? A sala iluminou-se com um brilho que parecia dançar com a expectativa das almas ali reunidas. As cores, pulsantes e vibrantes, refletiam a alegria e a esperança de uma congregação que finalmente havia encontrado um propósito. A mulher, com seu olhar místico, investiu cada um com a força da sua presença, como se dissesse que o divino estava se movendo entre eles. Este é apenas o começo. Ela anunciou, sua voz elevada, preenchendo cada canto do templo. A segunda revelação é uma resposta à fé que vocês manifestaram. É um convite para cada um de vocês se conectar ainda mais profundamente com a sabedoria que vem do alto. Enquanto suas palavras ecoavam, João sentiu seu coração acelerar. O que será que Deus estava prestes a revelar? Uma onda de expectativa atravessou a multidão, como um tremor na terra antes de um grande evento. Muitos começaram a sussurrar uns para os outros, expressando tanta curiosidade quanto esperança. Olhem ao redor, a mulher prosseguiu. Cada um de vocês é uma luz, uma centelha do Criador. E hoje, as rédeas do seu destino estão em suas mãos. Você é quem decide como se permitirá ser transformado. João fechou os olhos novamente, buscando a essência daquelas palavras. O sentimento que o tomava não era apenas sobre si mesmo, mas sobre o todo. Era uma sensação de unidade que transcendeu a individualidade, um chamado para um mover coletivamente divino. Ele desejava ardentemente entender esse novo caminho. A segunda revelação é sobre novos começos, sobre a capacidade de transformar dor em alegria, tristeza em esperança. É a verdade de que, independentemente do seu passado, vocês têm o poder de renascer. A mulher falava agora com um fervor contagiante, e João podia sentir a energia ao seu redor vibrar. Em um toque de suas mãos, ela fez um sinal, e ao fazê-lo, uma brisa suave percorreu o templo.
As velas acesas tremeluziam, como se dançassem em resposta ao sopro do Espírito. O murmúrio da congregação transformou-se em um uníssono de adoração, uma canção coletiva de libertação, que começou a ressoar nas paredes. Deus está aqui neste lugar, e Ele está se movendo. Ele deseja que vocês sintam isso em suas almas. Ele quer que você saiba que já está a caminho da sua libertação. A alegria na voz da mulher era palpável, e seu sorriso irradiava uma luz que tocava todos os presentes. João começou a sentir lágrimas nos olhos, um misto de emoção e gratidão. Ele mal conseguia controlar a alegria que o envolvia. A promessa de um novo começo o inflava de esperança. Sim, eu quero, Senhor. Eu quero renascer. As palavras ecoaram em sua mente como um mantra. Agora, por favor, segurem as mãos de quem está ao seu lado. A mulher ordenou, e a sala se formou num círculo humano. O calor da conexão entre eles era quase tangível, como um manto de unidade que os envolvia. Cada um de vocês é forte. Cada um de vocês tem uma história, e hoje a história de cada um será entrelaçada na tapeçaria divina. As palavras dela eram como cordas que uniam os corações dos presentes, e ao final, a sala estava vibrando como um só corpo. Preparem-se. Este é um tempo de clareza e de revelação. João sentia que estavam prestes a alcançar uma nova estagia de entendimento, uma descoberta que poderia mudar tudo. O que viriam a aprender a seguir? O que mais Deus tinha guardado para aqueles que ousavam sonhar? Com cada respiração, a expectativa crescia, e em seu íntimo ele perguntou: qual é o propósito que Deus realmente me revelou nesta noite? Seu espírito tremia, não apenas de expectativa, mas da certeza de que algo sobrenatural estava por vir. O ar estava impregnado de uma energia vibrante, e as palmas das mãos, unidas ao redor de João, aqueciam sua alma. Uma sensação de unidade pulsava entre eles, uma força que emanava do centro do círculo, onde a mulher de olhar místico permanecia. Ele podia sentir cada batida dos corações próximos ao seu, cada respiração coletiva, como uma sinfonia divina. Agora, fechem os olhos novamente, a mulher pediu gentilmente. Deixem que o Espírito Santo os guie a um lugar profundo dentro de vocês mesmos. João, obedecendo, deitou sua cabeça para dentro, deixando que a escuridão branda da sua mente se tornasse um campo de possibilidades. O templo, com as cores brilhantes e as velas dançantes, parecia dissolver-se naquilo que eles eram em essência. Então, uma imagem começou a se formar. Ele se viu em um campo vasto, verde e florescido. Cada flor que existia ali representava uma parte de sua vida, das suas alegrias e tristezas, e, acima de tudo, do potencial que ainda não havia se concretizado. Essa visão é um símbolo do que está por vir, a mulher declarou, sua voz agora uma leve melodia que enchia o ambiente. Cada um de vocês está prestes a receber uma nova missão, um propósito renovado. Depende somente de vocês abraçá-la. As palavras pareciam reverberar nos ouvidos de João. Uma nova missão. Algo dentro dele começou a se agitar. Ele tinha caminhado por caminhos de incertezas e medos. O desejo de se tornar a melhor versão de si mesmo sempre esteve ali, no fundo, pulsando em seu peito. Esta era a chance. Vocês são mais do que suas circunstâncias, a mulher continuou, agora com um fervor contagiante que fazia as velas brilhar ainda mais intensamente. Deus os está preparando para algo grande. Preparem-se para abraçar a transformação. João sentiu-se encorajado a abrir os olhos. Naquele momento, ele viu cada rosto ao seu redor refletindo uma luz suave. Era como se todos, juntos, fossem uma única lâmpada acesa. A realidade ao seu redor parecia brilhar ainda mais, e ele percebeu que seu passado não o definia, mas sim o que Jesus fez por ele.
Quando você permite que o amor de Deus flua em sua vida, a mulher afirmou, significa acolher uma nova identidade. A partir de hoje, vocês não carregarão mais fardos que não lhes pertencem. Ela se virou, estendendo as mãos como se estivesse puxando algo do céu. Neste momento, uma corrente de força atravessou o círculo formado. João sentiu como se uma onda de paz e sabedoria estivesse invadindo seu coração, como se Deus estivesse sussurrando promessas diretamente à sua alma. Agora, cada um de vocês irá receber uma nova revelação. Com os olhos fechados novamente e as mãos ainda unidas, ele poderia sentir a corrente de adoração crescer ao redor. Ele começou a murmurar uma oração silenciosa. Senhor, fala comigo. Eu estou aqui, pronto para receber a tua palavra. E de repente, como uma explosão de amor, visões começaram a surgir em sua mente. João viu pessoas que ele amava, suas histórias entrelaçando-se na sua. Ele começou a entender que sua missão não seria apenas sobre ele. Era sobre como suas vidas poderiam se enredar na tapeçaria de Deus e alcançar outros. A mulher então levantou os braços, clareando a energia no templo. Neste momento, o Senhor está lhes mostrando quais são os talentos que vocês têm e como podem usá-los. Cada um aqui é uma resposta às orações de alguém. Preparem-se para novos encontros, para novas oportunidades. João mal podia conter a emoção. Ele sentiu uma certeza firme brotando dentro dele. Era um chamado não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Algo estava prestes a acontecer, e não era segredo. Divindade e vida se entrelaçariam de formas inesperadas. Ele só precisava dar o próximo passo. Com o coração transbordando de gratidão, João sentiu que havia algo ainda por vir. O que seria o próximo passo da revelação? Que novos desafios e propósitos aguardavam nele o caminho à frente? Essa jornada estava apenas começando. O templo estava envolto em uma serenidade palpável. O zumbido suave das velas se juntava ao murmúrio sagrado que preenchia o ar. João ainda sentia a presença do Espírito Santo dançando ao seu redor, como uma brisa suave que acariciava sua pele. Ele sabia que algo poderoso estava a caminho, um novo capítulo em sua vida espiritual. A mulher, de olhar místico, com uma aura quase etérea, olhou para ele e sorriu. Seus olhos brilhavam com um conhecimento profundo, como se vissem além do que a maioria das pessoas conseguia enxergar. João se sentiu chamado a essa sabedoria. O que mais, Senhor? O que mais? Ele pensou em oração silenciosa. Queridos, a mulher começou, sua voz agora um sussurro que convidava todos a prestarem atenção. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar na grande obra que Deus está realizando. À medida que abrem seus corações, as revelações virão como um rio transbordante. Estejam prontos. Uma onda de antecipação percorreu o círculo. Os olhares se encontraram, cheios de anseios e esperanças. João sentiu uma onda de coragem subir pelo seu corpo. Em sua mente, lembrou-se de todas as dificuldades que já enfrentara e como, mesmo nas sombras, a luz de Deus sempre havia brilhado sobre ele. Preparar-se para a transformação significa deixar para trás velhos hábitos. É hora de renovação. A mulher continuou, seu tom aumentando em força. Vocês não são mais as mesmas pessoas de antes. A cada passo, a cada oração, as portas do destino se abrirão. Naquele momento, isso soou como um decreto poderoso. João fechou os olhos novamente, deixando-se mergulhar na busca de sua revelação. Novos sentimentos começaram a surgir dentro dele. Ele viu uma imagem nítida de pessoas ao seu redor. Pessoas que buscavam por esperança e consolo. Ele se viu como um farol a guiar as almas perdidas. Um servo em uma missão sagrada. Cada um de vocês é chamado a brilhar a luz de Deus para o mundo, a mulher exclamou, e sua voz se elevou em um clamor que ressoava pelas paredes do templo. Vocês serão instrumentos nas mãos do Senhor.
Deixem que seus propósitos os conduzam. Uma energia intensa fluiu através do grupo. João não conseguiria conter a emoção. Ele sabia que algo profundo estava prestes a se revelar. Uma certeza sobre o que deveria fazer, onde deveria ir. Com um desejo ardente, ele começou a pensar nas pessoas que poderiam se beneficiar de sua nova missão. "Preparem-se para abrir seus corações novamente", ela exclamou. E enquanto os olhos de João se fechavam, uma visão ainda mais forte tomou conta de sua mente. Ele viu comunidades, escolas, centros de assistência e mesmo lares, todos ansiosos por amor e clareza. Ele sabia que sua missão seria de grande alcance e que a obra não poderia ser feita sozinho. "Quais são as suas competências? Que talentos você possui?" A mulher questionou, agora quase como um desafio. "Utilizem essas bênçãos. O Senhor deseja que cada um dos seus dons seja multiplicado." Algo começou a fervilhar dentro de João. Ele se lembrou de sua habilidade em se conectar e ouvir as pessoas. E se pudesse utilizar essa vocação para ajudar outros, para alavancar vidas? O que começava como uma simples esperança se tornava um clamor ardente. Vivemos em tempos difíceis, mas lembrem-se, o amor de Deus é mais forte do que qualquer adversidade. A mulher então fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem. Era uma mensagem não apenas de transformação, mas de esperança. O silêncio foi quebrado por um murmúrio animado que se espalhou entre os participantes. João sentia que havia algo mais, algo sutil, quase sobrenatural, ardendo em seus corações. O que viria a seguir? Haveria um encontro inesperado em seu caminho? Uma escolha a ser feita em meio a tantas opções que se apresentavam? Um novo momento de decisão estava àquela distância, e ele pôde sentir o convite divino clamando por sua resposta. Que transformação o aguardava? E mais importante, ele estava pronto para segui-la? Quando a luz das velas começou a dançar com o sopro do vento, algo extraordinário aconteceu. João sentiu-se como se estivesse entre dois mundos. Um, impregnado de dor e sofrimento, e outro, radiante com possibilidades infinitas. A mulher continuava a falar, cada palavra como uma flecha certeira atingindo o fundo de sua alma. "Vocês foram chamados para uma missão. E essa missão não é apenas para vocês. Cada um tem um papel essencial nesse plano divino", ela disse. E o murmúrio cresceu em um coro de afirmação e esperança. João poderia sentir a energia se intensificando, um universo de promessas se desdobrando à sua frente. Aquele momento era um ponto de virada. João levantou as mãos e elas tremeram ao serem levantadas em adoração. Ele precisava se comprometer, precisava entender que o milagre não era apenas a cura da filha, mas uma transformação que reverberava através de toda a sua vida e comunidade. Ele tinha que agir. "Deus, eu estou aqui", ele orou, sentindo a presença do Senhor preencher cada canto de seu ser. "Usa-me como um instrumento da tua vontade." Nesse momento, a mulher iluminada o olhou nos olhos, parecendo perceber todo o clamor de seu coração. Quando cada um se coloca à disposição, a força do Espírito Santo começa a se manifestar, disse ela, e a congregação respondeu com um grito de unidade que ecoou como um trovão. João viu lágrimas sendo derramadas, corações se rendendo, e aquela energia eletrizante preenchia o ar. "Preparem-se, pois a terceira revelação será uma confirmação, será a manifestação de suas orações." A mulher prosseguiu, e a atmosfera se tornou ainda mais densa de expectativa. João sentiu seu coração bombear. Ele estava entre irmãos e irmãs em Cristo, todos buscando um futuro cheio de esperança, ansiosos para abraçar sua nova missão. Então, enquanto todos fechavam os olhos e se preparavam para receber, uma onda de luz irrompeu do altar. Era como um facho do céu que descia, tocando cada pessoa presente. João sentiu um calor imenso em seu peito.
Era uma confirmação de que Deus estava ali, muito próximo, fazendo uma obra poderosa. São as suas almas que clamarão por vida e cura. É a fé de vocês que mudará a realidade. A mulher abriu os braços e, naquele momento, uma onda de paz envolveu a todos. Era como se cada um ali fosse envolto em um abraço divino, um chamado a se unirem para além de suas limitações. A música começou a tocar suavemente e algo começou a acontecer. João viu não apenas a imagem de sua filha curada, mas de toda a comunidade, cada rosto iluminado refletindo amor e esperança. Ele pôde sentir a dor dos outros e, ao mesmo tempo, a alegria que os esperava. Agora, enquanto abrem seus olhos e olham suas mãos, vejam o que Deus colocou nelas. Vocês são capazes de fazer coisas grandes por meio dele. A mulher incentivou, e assim cada um começou a despertar para seu propósito, movendo-se para aquela nova realidade. João sentia uma explosão de alegria dentro de si. Ele sabia que estava chamado para construir um caminho, um ministério que buscaria não apenas curar Ana, mas os muitos Ana que estavam perdidos e sofredores. Aquelas pessoas, tão diferentes uma da outra, agora se uniam em um só espírito. Nosso propósito é cuidar uns dos outros, ser luz nas vidas que nos cercam. Ele se levantou e sua voz ecoou com determinação. Vamos nos reunir, criar grupos de apoio, estender a mão a quem precisa. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, a se abraçar, e a aura de amor que preenchia o espaço ressoava vibrante. Havia uma confiança crescentemente palpável. Eles estavam prontos para agir, para fazer do amor uma realidade visível e tangível para aqueles que se sentiam oprimidos. Sejamos a resposta às orações uns dos outros, e a cura que buscamos será nosso testemunho. João bradou, erguendo sua mão com fervor, e seus olhos brilhavam com a promessa de transformação. Ele sabia que não havia limites para o que Deus poderia fazer através deles. As vozes da congregação se uniram, a música cresceu em intensidade e a adoração ecoou pelas paredes da igreja. A presença de Deus estava ali, e muitos testemunharam a transformação que já se iniciava em seus corações. O Espírito Santo tocava a vida deles de maneira nova e poderosa, e cada lágrima de dor estava se transformando em sementes de esperança. E assim, em meio à adoração e à celebração da fé, um novo começo se desenhava. João sabia que a cura de Ana viria, mas, mais do que isso, a cura do espírito coletivo daquela comunidade estava se estabelecendo. Ele sentiu uma paz inexplicável, uma certeza de que Deus tinha planos grandiosos para cada um ali. Quando a noite chegou ao fim, cada um deixou aquele templo renovado, levando consigo a luz que agora brilhava mais intensamente. Era um testemunho do compromisso que haviam feito juntos, de amor, de ajuda ao próximo, de unidade. E ao olhar para o céu estrelado, João sorriu, sentindo que tudo era possível. Finalmente, ele compreendeu. Essa era a verdadeira manifestação divina, a revelação que transcendeu a dor, moldando um futuro de fé, amor e inabalável esperança. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permita que outras pessoas também sejam impactadas. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina em suas vidas. Juntos vamos propagar essa luz.